a presidenta Denise, colegas vereadoras e colegas vereadores. Eu estava acompanhando a sessão aqui remotamente e ouvi uma fala do vereador Fantinel sobre a questão da reforma administrativa e do serviço público. E eu queria, antes de ser servidor, de ser professor e de estar vereador, sou cidadão. E queria fazer uma ponderação aqui que eu acho importante. Nesse tempo de pandemia, nós todos no Brasil avalizamos o trabalho do SUS para salvar a vida das pessoas. Ou seja, se não fosse os servidores do serviço público, a situação periclitante, né? Muito em razão da ineficiência do governo terraplanista, do governo que superfaturou vacina, etc., do governo federal, a situação seria muito pior. Para trazer um exemplo aqui em Caxias, falando da educação, por exemplo, todos nós, vereadores, cidadãos, sabemos do padrão de qualidade que o sistema educacional municipal tem quando a gente compara, né, as condições que a educação municipal tem com as condições, por exemplo, da educação estadual, que as escolas estão sucateadas e que os servidores ganham uma miséria. Então, eu estou trazendo esse exemplo para dizer que, quando a gente quer falar de serviço público, seria importante que nós começássemos a falar dos bons exemplos, que são a maioria. Se nós pegarmos em Caxias a saúde, os colegas da saúde, da educação, da assistência social, da guarda, né, de todos os setores, da SAMAI, dentro do centro administrativo e das secretarias das obras, do meio ambiente, a imensa maioria dos colegas servidores ganham salários menores que o teto do regime geral da Previdência. É essa a nossa realidade. Eu concordo, vereador Fantinel, as exceções devem ser tratadas como exceções, porém são servidores que no passado, por conta do estatuto permitir incorporações, esses servidores acabaram acumulando esses altos salários. E nós discordamos das discrepâncias, e hoje, com o estatuto que nós temos, grande parte dos servidores, como eu disse, a imensa maioria, ganham salários baixos para o trabalho que realizam. Então, aqui eu gostaria de reiterar o trabalho, a dedicação e o compromisso dos servidores públicos municipais. Quando a gente fala de reforma administrativa, em geral, não é para equalizar essas discrepâncias, mas é para alijar e para tirar os poucos direitos que os servidores públicos têm e que são os servidores que estão atendendo a ponta da sociedade. Os que hoje estão empobrecidos, por exemplo, falem com os colegas, com os educadores sociais da FAS, por exemplo, para ver como esses colegas estão trabalhando incansavelmente diante dos problemas sociais que nós vivemos. Os colegas professores, um técnico em enfermagem ou uma enfermeira que atende numa UBS, quais são as condições e quais são os salários desses servidores, como o senhor reiterou que são salários baixos. Então eu gosto sempre de trazer o bom exemplo, de reiterar o bom serviço, e me preocupa essa discussão da reforma administrativa e da reforma da Previdência, como ela é posta. Precisamos ouvir as pessoas, precisamos valorizar os colegas servidores, somos discordantes dos altos salários, e em Caxias, esses casos são a imensa minoria. A imensa minoria. As mudanças do Estatuto Servidor corrigiram essas discrepâncias. Agora, precisamos valorizar. A reforma da Previdência, por exemplo, quando se fala no FAPS, e várias pessoas falam no FAPS aqui, é importante ter os elementos, é importante dar voz a quem construiu, né, o Fundo da Previdência Social de Caxias do Sul, sabendo que a dívida que o FAPS tem é de quando ele foi criado e da responsabilidade patronal. Como qualquer empresa da iniciativa privada precisa
e é responsável por um percentual de contribuição aos seus trabalhadores. Da mesma forma, em Caxias do Sul, a prefeitura, que tem responsabilidade pela parte dos servidores. Então, precisamos discutir esse tema com responsabilidade. Eu até vou trazer aqui, propor, né, de que o sindicato seja convidado e possa estar se manifestando sobre esses e outros temas. Então, reitero a importância da valorização do serviço público, dos colegas servidores que precisam ter seus direitos garantidos diante do ótimo salário, do ótimo serviço que prestam ao nosso município. Certamente nós, vereadores, não queremos que o serviço público de Caxias do Sul caminhe em direção ao que acontece no estado do Rio Grande do Sul, onde os servidores ganham, a grande parte dos servidores ganham uma miséria, onde nós tenhamos contratações, por exemplo, o Estado, a educação, contratações em que pessoas, né, não conseguem pagar o transporte. Então era isso, eu agradeço o espaço e seguimos aí tratando desses temas importantes para a cidade. Obrigado, presidenta Denise. Obrigada. Vereador D'Ambrosio, agradece, abre mão.